Bom, o objetivo da aula de hoje, a aula de hoje, na verdade, ela vai ser bem parecida, né, com a aula que nós tivemos na semana passada, ok? Então, portanto, nós iremos relembrar algumas questões que nós discutimos na aula anterior. Então, vamos lá. O que foi discutido na aula anterior? Fatores que afetam, né, o equilíbrio químico e também a questão da constante de equilíbrio, né? Que, como nós vimos, está relacionada aí com uma, vamos dizer, né, matematização do equilíbrio químico. Portanto, nós abordamos aspectos qualitativos, ou seja, aspectos teóricos, e também abordamos, na aula passada, aspectos quantitativos, a partir da constante de equilíbrio. Vamos lá, então. Bom, temos aprendido, portanto, que existem reações reversíveis. Estas reações reversíveis são representadas por duas semiflechas, uma na direção do produto e a outra na direção do reagente. No estado de equilíbrio, ocorre ainda a conversão de reagente em produto e de produto em reagente. Reações reversíveis, sempre o produto ele converte-se a reagente. Em reações reversíveis, o produto sempre é convertido em reagente. O que ocorre no equilíbrio é que a taxa de conversão ela se iguala. No equilíbrio químico, a taxa de conversão se iguala. Reagente-produto, produto-reagente. Portanto, as concentrações permanecem constantes no estado de equilíbrio químico. Nós vimos na aula passada que são 3 os fatores que afetam, interferem nesse equilíbrio químico. Primeiro fator, né, a questão da concentração. Nós vimos que, por exemplo, elevando-se a concentração do reagente, o equilíbrio ele é deslocado para o outro lado, ou seja, para a formação de produto. O inverso é válido, né? Se diminuirmos a concentração de reagente, logo o equilíbrio ele vai ser deslocado para reagente, para suprir esta necessidade. Também abordamos a questão da temperatura. Vimos que para uma reação endotérmica, né, elevando-se a temperatura, o equilíbrio ele é deslocado para a formação de produto. Portanto, para uma reação endotérmica, uma reação que libera, absorve, né, melhor dizendo, reação endotérmica, absorve energia térmica. Para esse tipo de reação, elevando-se a temperatura, o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Para uma reação endotérmica, se for exotérmica, ou seja, reações que liberam energia térmica, né? Se for uma reação exotérmica, elevando-se a temperatura, ocorrerá, portanto, o inverso, né? O equilíbrio será deslocado aí para os reagentes. E por fim, reações reversíveis, onde os constituintes estejam aí no estado físico gasoso, a pressão é um fator importante, né? Depende, é claro, da quantidade de moléculas. Como nós vimos na aula passada, se a quantidade de moléculas de reagentes for maior que a quantidade de moléculas de produto, logo, aumentando a pressão, o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Aumentando-se a pressão, portanto, o equilíbrio é deslocado para a região que tem a menor quantidade de molécula. Nesse caso, portanto, comparando, né, moléculas de reagentes
em maior quantidade que as moléculas de produto. Aumentando-se a pressão, equilíbrio é deslocado para a direita, né? Equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Essas questões, elas estão atreladas ao chamado princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte, né? Quando uma perturbação externa é imposta ao sistema em equilíbrio, esse equilíbrio irá mudar de forma a minimizar tal perturbação. Ou seja, né, uma perturbação externa. Isso significa uma ação, né, sobre o sistema. Então, em um sistema reacional, qualquer ação, desde que a reação seja, claro, reversível, né, qualquer ação é tida como uma perturbação desse sistema. E o equilíbrio ali tido, ele irá mudar se readequando à perturbação feita. Seja uma perturbação na concentração, aumentando ou diminuindo, temperatura, aumentando ou diminuindo, ou ainda a pressão, também aumentando ou diminuindo. Concentração, temperatura, pressão do sistema. Existem algumas questões práticas, né, que envolvem o princípio de Le Chatelier. Inclusive, posteriormente, eu irei passar como atividade para vocês, né, ali na prova, né, objetiva e discursiva, a questão que envolve o equilíbrio químico, né, que está relacionada com a formação das moléculas de amônia, né, a partir da reação entre gás nitrogênio e gás hidrogênio. A amônia é uma molécula, vamos dizer assim, uma das, né, fundamentais aí para a indústria química, né, porque a partir da amônia são feitos, né, tanto explosivos quanto fertilizante. Fertilizante está relacionado aí com a agricultura e a agricultura está relacionada aí com comida na mesa, né, alimento em casa. A população, ela só cresce, né? Portanto, a demanda é grande. A demanda de fertilizante. E a amônia é precursora de muitos fertilizantes importantes, né? E a obtenção da amônia, nós discutimos essa reação em aulas passadas, na aula introdutória, né, a respeito do equilíbrio químico. Nós falamos aí um pouquinho da amônia, né, obtida a partir da reação de gás nitrogênio com gás hidrogênio. Nós discutimos um pouquinho, né, como que funciona essa questão do equilíbrio químico. E eu irei passar posteriormente esse exemplo, que é um exemplo prático, né, um exemplo aí bem interessante que está relacionado ao nosso cotidiano. Bom, na aula passada, nós também estudamos, como eu disse na introdução da aula de hoje, aspectos quantitativos, né? A questão ali do princípio de Le Chatelier e os fatores que interferem no equilíbrio químico, concentração, temperatura e pressão, são aspectos qualitativos, né? Não envolve necessariamente um cálculo matemático. Portanto, são aspectos qualitativos, aspectos, vamos dizer, né, teóricos. Também vimos na aula passada os aspectos quantitativos, que podem ser resumidos aí na chamada constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio nada mais é que a razão do produto dos produtos, né? Produto no sentido de multiplicação, né? Razão é divisão da multiplicação dos produtos, cada um, se tiver mais que um, né? Existem reações que só tem um produto, né? Por exemplo, se tiver um ou mais que um, ambos, né, elevados aí ao coeficiente estequiométrico. Pelo produto dos reagentes, elevado também ao coeficiente estequiométrico. Portanto, a constante de equilíbrio, né, para resumirmos a conversa, ela é uma razão da concentração de produto pela concentração de reagentes, né?
Se tiver mais que um produto, a concentração desses produtos são multiplicadas. Se tiver mais que um reagente, né, a concentração desses reagentes será multiplicada. Concentração ou ainda, né, pressão, como nós vimos na aula anterior. Portanto, na parte de cima, né, numerador, nós temos ali o produto. Na parte de baixo da razão, né, dessa divisão, o denominador, que é o reagente. Na aula passada, eu dei um exemplo, né, hipotético, uma reação hipotética, né, onde 2A mais B formando 3C de produto mais D, uma equação química hipotética. E nós obtivemos aí a constante de equilíbrio, né, as duas constantes de equilíbrio possíveis. Vamos supor que todos os reagentes e produtos dessa equação hipotética estejam no estado físico gasoso, né? Então, nós podemos obter a constante de equilíbrio considerando a concentração, né, se for dada, ou ainda considerando a pressão parcial. É claro, visto que é uma reação, como eu disse, onde todos os constituintes estão no estado físico gasoso. Então, perceba que nós temos, para cada produto, né, nós temos como expoente o respectivo coeficiente estequiométrico. No caso do C, é o 3. No caso do D, é o 1. Coeficiente estequiométrico é o número que vem antes da simbologia da substância. Não é o número que está subscrito. Por exemplo, nós temos H2O. H2O2, esse 2, ele está subscrito. Ele pertence à fórmula química. Ele não é um coeficiente estequiométrico. Mas se eu disser 2H2O, em uma equação química, né, 2H2O, o 2, né, que vem antes do H2O, ele é o coeficiente estequiométrico. Portanto, apenas aí relembrando, né, a questão da constante de equilíbrio que nós vimos na aula passada, né? Portanto, aqui nós temos no numerador C e D, que são produto, né? E no denominador, ou seja, a parte de baixo aí da razão, nós temos, portanto, A e B, que são aí os reagentes. A elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico de A é 2, e B elevado a 1, né, que não aparece, está implícito, porque o coeficiente estequiométrico de B é 1. Nós podemos, portanto, para reforçar aí, representar tanto conforme a concentração ou ainda, como está aqui à direita, né, conforme a pressão parcial. Sempre elevando, tendo, né, como expoente o coeficiente estequiométrico, tanto na forma de representar, né, concentração ou na forma de representar, né, conforme a pressão parcial. Bom, vamos resolver aí um exercício, né? Na aula passada, nós resolvemos um exercício, vamos resolver outro nessa aula. Vamos lá. A reação da amônia com água é reversível e gera como produtos o ânion hidroxila, OH-, e o cátion amônio, NH4+. Percebe-se nítido aquecimento do sistema, onde ocorre a referida reação. O que ocorrerá se água for adicionada ao sistema, hidroxila for adicionada ao sistema, amônia for retirada do sistema, se o sistema for aquecido? Bom, nós poderíamos aqui, ó, pelo enunciado, montarmos a equação química.
ela ficaria dessa forma, porque diz que amônia reage com água, né? Amônia reage com água, logo são reagentes, formando cátion amônio como ânion OH-. O nome desse ânion é hidroxila, né? Cátion e ânion tem carga, né? Cátion tem carga positiva, ânion tem carga negativa. Então, a partir da reação de amônia com água, é formado o cátion amônio e o ânion hidroxila. Perceba que, nesse caso, o coeficiente estequiométrico é 1 para todos os constituintes da equação química. Bom, eu vou dar aí 5 minutos para vocês pensarem. Vocês podem abrir o microfone, se acharem necessário, e me perguntar, né, tendo dúvidas. Ou enviar aqui pelo WhatsApp, sem problemas. Nesse caso, não é para vocês montarem, né, a constante de equilíbrio. Apenas é para ser discutido ali os fatores que interferem, né? São os aspectos qualitativos. É um exercício praticamente idêntico, né, ao que nós resolvemos na aula passada, muda apenas os ingredientes químicos, né? Mas é praticamente idêntico. Professor? Pois não. É para fazer atividade? Como? Professor, é para fazer essa atividade agora? Eu dei 5 minutos para vocês fazerem, depois eu iria fazê-la com vocês. Aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Ah, sim. Tá. No caso, pessoal, é interessante vocês tentarem, né, fazer, depois eu irei fazer com vocês, mas é interessante vocês tentarem, né, fazer, para depois ali no trabalho avaliativo, na prova, né, vocês já possam aí estar treinados, né? Pensar, né? Pensar é algo muito importante, né? Vamos pensar. Então, pense aí no exercício, né? Como eu disse, praticamente igual ao da aula passada. Nele, portanto, vocês deverão aí abordar os aspectos, né, qualitativos. Concentração, temperatura. Nesse caso, não tem pressão, né? Porque os constituintes não estão no estado gasoso, né? Então, concentração e temperatura. Ô, professor, Pois não. aqui na A, como a água é reagente,
Se adicionar ela no sistema, vai gerar mais produto. Isso mesmo. E hidroxila, como ela é produto, se adicionar ela, vai gerar reagente. Exatamente. Amônia. Qual que é o símbolo da amônia? NH3. Se retirar ela... Se retirar, vai gerar mais reagente? Exatamente. Se o sistema for aquecido, ele vai depender se ela é exotérmica ou se ela é endotérmica. Ela é endo, no caso. Olha, essa questão se ela é exo ou endo, no enunciado você consegue ter uma ideia, né? Aliás, ter uma ideia não, você consegue, né, ter a resposta, né? Porque aqui diz, ó, percebe-se nítido aquecimento, ó. Quer dizer que está sendo liberado aí Ela é energia. exotérmica. Ela é exo, né? Exatamente. É exo o quê? A reação, ela é exo. Vai aumentar o produto, professor, se adicionar calor. Se ela é exotérmica e como que fica, né? Oi, professor? Se ela é exotérmica, como que fica, né? Isso. Olha só, se a reação, lembra que eu falei para vocês, né? Se a reação for endotérmica, quando aumenta a temperatura, ou seja, aquecimento, né? O equilíbrio é deslocado para a direita, né? Ou seja, para a formação de produto. Mas, se a reação for, né, endotérmica, então, no caso... Professor, Pois não. aumenta a posição de reagente. Produção de reagente. Exatamente, né? Porque a reação, ela é exotérmica. Então, vamos lá, só para recapitularmos, né? O que ocorrerá se água for adicionada ao sistema? Para alguém que ainda tenha dúvida, né? A água aqui, ela é reagente. Adicionar significa aumentar a concentração. Se eu estou aumentando a concentração de um reagente, o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Então, letra A, o equilíbrio vai ser deslocado para a formação de produto, né? Vocês podem escrever dessa forma, né? Equilíbrio é deslocado para a direita, né? Ou para a formação de produto. Eu vou colocar só um P aqui, porque para mim fica mais prático, né? Então, na letra B, vocês acertaram também. Para quem tem alguma dúvida, né? Vamos lá. Hidroxila for adicionada ao sistema. Perceba que hidroxila, quem é a hidroxila, né? Não sei o que é, né? Hidroxila é OH-. Hidroxila é produto. Se for adicionada, significa, portanto, que a sua concentração está sendo aumentada. Logo, o equilíbrio é deslocado para a formação de reagente. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, né? Para a formação de reagente. Amônia for retirada do sistema. Quando se diz retirada, né, significa que a concentração de amônia está diminuindo. Pense bem, né? Se a concentração de amônia estivesse aumentando, eu sei que o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Só que a letra C diz que ela está diminuindo, né? Porque amônia está sendo retirado. Então, ao invés do equilíbrio ser deslocado para a direita, ele será deslocado para a esquerda, ou seja, né, para a formação de reagente, para suprir, né, a necessidade ali de reagente, porque reagente está sendo retirado.
Portanto, na letra C, se a amônia for retirada do sistema, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, né, para a formação de reagente. Bom, a letra D, se o sistema for aquecido, né? Aí depende se a reação é endotérmica ou exotérmica. É claro que nós temos que ter esta informação, e essa informação ela está justamente aqui no enunciado, né? Então, quem fez a reação percebeu que ocorre ali um nítido aquecimento, né? O sistema ele fica aquecido, a temperatura é elevada, portanto, é uma reação do tipo exotérmica. Bom, eu disse na aula passada e hoje também na introdução que quando em uma reação endotérmica, né, a temperatura é elevada, favorece a formação de produto, né? Ou seja, a reação ela se torna mais favorável, né? Mas, no caso, é reação endotérmica. Como a reação é exotérmica, o inverso, portanto, é válido, né? Se, no caso da endo, vai para a direita, no caso da exo, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, ou seja, também para formação de reagente. Olha que interessante, né? Então, o que ocorrerá se? Nós temos 4 situações aqui, ó. Apenas uma destas situações torna a reação química mais favorável. O que é tornar uma reação química mais favorável? É proporcionar a ela uma maior formação de produto, né? O produto, vamos dizer que ele é o objetivo. Quando fazemos uma reação química, uma síntese química, o objetivo é um produto. Então, das 4 alternativas, a única que torna a reação química mais favorável, ou seja, favorece a formação de produto, né, é a letra A. Não perguntei isso, mas estou aqui dizendo para vocês, né? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, pessoal. Bom, treinando um pouquinho aí aquilo que nós vimos na aula passada, né? Próximo exercício, portanto, descreva a constante de equilíbrio para a reação química a seguir. Essa reação química é a reação que acabamos de trabalhar, né, com ela ali na questão do aspecto qualitativo, né? O objetivo deste exercício é descrevermos, portanto, a constante de equilíbrio. E aí, como que ficaria, né? Tentem fazê-la. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Vou dar uns minutinhos para vocês. Professor, é para usar aquela formulazinha que o senhor passou aula passada? Sim. Nesse caso, pessoal, não é, vocês não precisam fazer para a pressão, porque os constituintes, nenhum deles, né, estão no estado físico gasoso. Então, vai ser a constante embasada ali na concentração. Ah, saquei. Professor, Pois não. não sei se você substituir na forma botar o número com as letras ou somente os números. Eu não consegui compreender o que você disse. Colocar somente o número com as letras ou as letras e os números? No caso, você tem que representar o símbolo da substância, né? Por exemplo, se for essa substância que você vai representar, você representa ela dessa forma, na sua inteireza, ó. NH4 e o mais lá, ó. Não sei.
se essa era a sua dúvida, né? Mas, por exemplo, se for representar aqui o OH também, ó, OH menos, né? Tira a mão. Bom, então vamos lá. Como que ficaria a resposta, né? Para montarmos, ficaria da seguinte forma, né? A questão aqui é o seguinte, né? Por que que... Então, esta seria a resposta, né? Então, nós temos, ó, na parte de cima, os produtos e na parte de baixo, parte referente ao reagente. Por que não temos aqui o H2O, né? Porque um dos reagentes é a água. Na aula passada, eu disse para vocês que as substâncias que estiverem no estado físico sólido ou líquido, elas não aparecem na constante de equilíbrio, porque a concentração dessas substâncias são concentrações constantes. Elas não são alteradas, portanto, elas não aparecem na fórmula matemática da constante de equilíbrio. Todas as substâncias que estiverem ou no estado sólido ou no estado líquido. Portanto, a constante de equilíbrio para a reação química será essa, né, apresentada aí para vocês. Como todos têm coeficiente estequiométrico igual a 1, né, portanto, todas as concentrações estão elevadas aí a 1. Bom, vamos lá, né? Tem uma questão agora aqui interessante, né? É o seguinte, isso nós não vimos na aula passada. As constantes de equilíbrio, elas podem ser obtidas para qualquer processo reversível. Olha que interessante, né? Para processos que envolvam, por exemplo, né, ionização química e também para processos que envolvam a dissociação química. No caso da ionização química,
Eu vou explicar para vocês o que seria isso, né? É um tipo de reação também. Por exemplo, quando dissolvemos um ácido em água, ocorre um fenômeno conhecido como ionização química. E também algumas bases, elas podem passar por este fenômeno de ionização química. O ácido, quando ele é adicionado na água, ele não é simplesmente dissolvido. Ele vai ser, portanto, ali ionizado, vamos assim dizer. Vai ter uma reação química entre este ácido e as moléculas de água. É isso que é considerado. Esse processo do ácido, ele é representado pela constante de equilíbrio, onde subscrito nós temos a letra A, porque é uma constante de equilíbrio especial, porque ela representa o processo de ionização de ácidos, é o Ka. E o Kb é uma constante de equilíbrio químico especial que representa o processo de ionização de algumas bases. Na Química 2, vocês devem ter visto aí um pouco sobre a questão dos ácidos, né? E também a questão aí das bases. E também algumas teorias, né, que envolvem o conceito, né, do que é um ácido, do que é uma base. Então, esse é o processo de ionização química. O segundo processo que eu vou explicar também para vocês, e eu vou utilizar exemplos para isso, é o processo de dissociação química. Aqui existe uma diferença, né? Na ionização química, portanto, de ácidos e também de algumas bases, ocorre uma reação química. Na dissociação química, já não ocorre uma reação química. Ela está relacionada com um processo de dissolução. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo comum. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, né? É o sal de cozinha. Quando você dissolve ele em água, ele passa por um processo de dissociação química. Ele não passa por um processo de ionização química, porque ele não reage com a água, né? Ele é apenas dissociado, ou seja, temos cloreto de sódio, NaCl, temos dois átomos de dois elementos químicos. Eles serão separados, formando um cátion, formando o ânion. É um processo de dissociação. Mas olha que interessante, não é uma reação química. Por quê? Se você dissolver o cloreto de sódio em água e depois você, por exemplo, ferver esta água, o cloreto de sódio ele não irá volatilizar, né? Ou seja, ele não vai virar gás, né? A água sim, vai virar vapor, né? Então, quando você ferve a água que tem cloreto de sódio, a água evapora. E o que fica como resíduo? Fica o sólido que você havia anteriormente dissolvido, que é o cloreto de sódio. Portanto, não é uma reação química, é um processo de dissolução, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos discutir melhor aí como que funciona, né, essa questão da ionização e também da dissociação. Bom, primeiramente, né, olha só, nós temos aqui dois processos, né, de ionização. No primeiro processo aqui nós temos o HCl. Quem é o HCl? Né? O HCl é um ácido, né, o ácido clorídrico. HCl mais água vai ocorrer, portanto, um processo de ionização, uma reação química. E como vai ser essa reação química? O hidrogênio do ácido clorídrico, ele irá para a molécula de água, né? Irá transformá-la em
H, como o hidrogênio do ácido clorídrico foi para a molécula de água, agora não é mais H2, é H3. H3O, carga positiva, formando um cátion, o cátion hidrônio, H3O+. Esse é o cátion hidrônio. Mas, perceba o seguinte, o hidrogênio ele foi para a molécula de água, então sobrou apenas o Cl. Mas o Cl sozinho, ele tem carga. Ele é um ânion, que é o ânion cloreto. Tanto o H3O+, está dissolvido, né, aquoso, quanto o cloreto também está dissolvido em água, portanto, aqui de aquoso. Não vou escrever aqui para ficar mais prático, né? Esse processo, portanto, é um processo de ionização. É interessante observarmos qual é a definição de ácido, né? Uma das definições possíveis é que ácido é toda substância que, quando colocado na presença de água, né, libera aí como produto cátions do tipo hidrônio, né, o H3O+. Outro processo de ionização pode ser considerado aí na questão da amônia, né? NH3, na presença de água. O que vai ocorrer, né, quando a amônia é colocada na presença de água? Vai ocorrer também uma ionização química. Nesse caso, olha que interessante, né? A água, ela irá fornecer, ela vai funcionar como uma espécie de ácido, né? E vai fornecer aí o hidrogênio para a molécula de amônia. Então, a água, ela vai fornecer um dos seus hidrogênios para a molécula de amônia. NH3, como recebeu um hidrogênio, fica, portanto, NH4. Lembram no caso anterior, né? Nós tínhamos aqui, ó, a água, né? No caso anterior. Quando ela recebeu um hidrogênio, olha a carga que foi formada, né? Carga mais. Recebeu um hidrogênio, carga mais. É o que ocorre aqui no caso da amônia. Recebeu um hidrogênio, também ficará com uma carga positiva, formando o cátion amônio. Mas vamos focar agora no caso da água. Olha bem, se a água recebe um hidrogênio, ela fica com uma carga positiva. Nesse caso, ela deu um hidrogênio. Então, menos um hidrogênio, ela fica com uma carga negativa. Se ela recebe um hidrogênio, carga positiva lá no produto. Se perde um hidrogênio, forma OH e fica agora com a carga negativa. Recebeu um hidrogênio, carga positiva. Perdeu o hidrogênio, forma o ânion hidroxila, né? Carga negativa. Estes dois processos aqui, ó, são processos conhecidos aí como ionização química. No primeiro caso, a constante de equilíbrio, ela é do tipo Ka. Por que o A? O A de constante ácida, né? Constante de equilíbrio para um processo de ionização química de um ácido. E no segundo caso, nós temos, portanto, o Kb, né, que é a constante de equilíbrio químico B de base, para uma base, né? Nós temos aqui uma base. Por quê? Olha, no produto foi liberado OH-, foi liberado como produto. Isso confere a esta substância, a esta reação química, uma reação química de formação de base. O outro processo que nós temos agora é o processo de dissociação química. No processo de dissociação química, nós teremos, geralmente, né, quase sempre,
como produto, aliás, como reagente, vamos assim dizer, não seria bem reagente, né? Mas antes aí na parte que corresponderia aos reagentes, né, nós teremos aí um sólido. E no processo de dissociação química, o que ocorre com esse sólido? A ligação que une os átomos, os elementos químicos neste sólido, ela será rompida. Então, nós temos aqui o sódio, nesse caso é o cloreto de sódio, né? O sódio e o cloro. E existe uma ligação entre eles, né? Uma ligação do tipo iônica. Essa ligação, portanto, ela será rompida, formando, no processo de dissociação química, cátion mais o ânion. Cátion sódio mais o ânion clorito, né, que é o Cl com carga negativa. Portanto, o cloreto de sódio, quando é dissolvido em água, vai formar uma solução eletrolítica. O que significa isso? Uma solução que tem íons. Isso também ocorre no processo de ionização. No caso do cloreto de sódio, é formado como cátion sódio e como ânion cloreto. Agora vamos considerar aqui outro exemplo, né? Que também é um exemplo de dissociação química. Nós temos aqui, ó, um sólido. Quem é o sólido agora? É o NaOH. Quem é o NaOH? Né? O hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica. O hidróxido de sódio ele é formado pela união do cátion sódio mais o ânion hidroxila, OH. Eles estão unidos, portanto, por uma ligação iônica. No processo de dissociação química, a ligação iônica que une esse cátion e esse ânion será, portanto, assim como ocorreu no cloreto de sódio, será, portanto, quebrada. A ligação iônica ela será quebrada, formando, portanto, o cátion mais o ânion, que nesse caso é OH-, o ânion hidroxila. Em ambos os casos, os compostos químicos estão sendo dissolvidos em água. Portanto, todos aqui, ó, eles não são sólidos nem líquidos, né? Eles estão na forma aquosa, ou seja, isso significa que eles estão dissolvidos em água. Eu quero dizer o seguinte, né, que todos esses processos aqui também, eles são processos reversíveis e, portanto, eles podem ser representados por meio de uma constante de equilíbrio, tanto o processo de ionização quanto o processo de dissociação. Então, ó, se eu considerar aqui, ó, essa equação química aqui, ó, a segunda, no processo de ionização, eu tenho aqui como produto NH4+, inclusive nós fizemos, né? Aí a constante de equilíbrio, né? Olha só. Nós temos aqui o NH4+, mais o OH-, e nós temos como o reagente o NH3. Basta utilizar o raciocínio lá da constante de equilíbrio, né? Para montá-lo. E montar, né? Se tiver valores numéricos, resolver. Da mesma forma no primeiro caso, ó, na ionização do ácido clorídrico. Quem são os produtos? O H3O+, e o cloreto, portanto, são os produtos. E o reagente, no caso, só vai ser considerado o HCl. Por quê? Porque a água, nesse caso aqui, ó, estado líquido, não entra, né, na representação da constante de equilíbrio. Da mesma forma, o processo de dissociação química, ele pode ser representado. E olha que interessante, quando se trata da dissociação química, nós temos, na verdade, uma constante aqui de equilíbrio, né? Que ela recebe um nome diferente, é o KPS, né? O PS significa produto de solubilidade, apenas isso. Então, a constante de equilíbrio químico, o que significa tudo isso, né? A constante de equilíbrio químico para um processo de dissociação,
ela é chamada de KPS. E olha que interessante, para montarmos a constante de equilíbrio de um processo de dissociação, por exemplo, aqui no caso do hidróxido de sódio, a soda cáustica, nós iremos considerar apenas a concentração aqui de Na+, multiplicando aí a concentração de OH-, que são, vamos dizer assim, entre aspas, né, o produto elevado ao coeficiente estequiométrico, que em ambos os casos é 1. O que eu quero dizer é o seguinte, o reagente, ele, entre aspas, é o reagente, né, o NaOH, ele não vai entrar aqui, ó, na constante de equilíbrio do hidróxido de sódio. Por quê? Porque ele está no estado físico sólido. Então, para montar a constante de equilíbrio do hidróxido de sódio, é considerado apenas o cátion Na+, e o ânion OH-. Concentração do Na+, vezes a concentração do OH-, acabou. Por que acabou? Porque seria dividido pela concentração do NaOH, mas NaOH é sólido, então acabou a montagem da constante de equilíbrio. Concentração de um vezes a concentração do outro apenas. Então, são processos reversíveis, né? O processo de ionização. O processo de ionização ele é uma reação química, né? Mas aqui o mais diferente mesmo, daquilo que nós não tínhamos visto anteriormente, é o processo de dissociação química. No processo de dissociação química, nós temos, portanto, a dissolução de um composto sólido. E a constante de equilíbrio para este processo, ela recebe um nomezinho especial, que é KPS. No caso da ionização química, se tratar de um ácido, a constante de equilíbrio químico, ela geralmente é chamada de Ka, A de ácido, se for uma base, Kb, né? B de base. Isso apenas para evidenciar que o processo reversível é de um tipo ou de outro, né? Bom, vamos lá, um exercício, né? Descreva a constante de equilíbrio para os processos reversíveis a seguir, né? Portanto, nós teremos aqui o primeiro caso, né? Você deverá montar a constante de equilíbrio para a dissolução do cloreto de sódio, sólido, né? E depois montar aí a constante de equilíbrio para a ionização do ácido clorídrico. Exemplos que eu acabei de discutir com vocês. Tentem fazer, né, a constante de equilíbrio para ambos os casos. Vou dar aí uns minutinhos, depois eu irei resolver com vocês.
Microfone. Professor, Pois eu não sei não. se dá para ver, esse foi o resultado da Cauane. Não, vai Você, dar o contrário para ele. Fala que tá a câmera. Peraí, ainda, professor. Não, não tem como. Não vão falar? Não, não tem como falar. Eu sei lá como é que Ó, senhor, é esse aqui? tipo os dois. Vai ser KCNA positivo. Ah, tá aqui, ó. O senhor consegue ver? rapaz, só se eu tivesse um olho biônico, viu? Tá difícil. Deixa eu falar então, vou falar. Mas a culpa não é sua, não, é a resolução, né, do negócio aí que não dá, né? Ó, vai ser KCNA positivo sobre 1, mais CL negativo sobre 1. A primeira. Hã? Na verdade, é sobre 1. É levado, cara. Não, é elevado. Sobre tipo porcentagem. Eu falei levado. Não, não sobre. O senhor entendeu, professor? No caso, como que ficou? Você pode repetir para mim, fazendo favor? A gente vai colocar no chat e o senhor vê, pode ser, professor? Ótimo, melhor. Ou pode mandar pelo zap também, se vocês acharem melhor. Manda a foto no grupo, Cauane. É melhor a foto. A gente vai mandar no grupo, professor. Sucesso. Manda a foto no grupo, Cauane. Daniel. Ô, Daniel.
Professor, Pois não. o senhor pode olhar o chat, por favor? Bom, vamos lá então. Quais seriam as respostas aí, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, na primeira situação, nós tínhamos lá a questão do cloreto de sódio, né? Correto? Portanto, a constante de equilíbrio ficará da seguinte forma. KPS, né? Por que é o PS? PS é produto de solubilidade, porque o cloreto de sódio ele está sendo dissolvido, né? Então, essa constante de equilíbrio, ela tem um nome especial, é KPS. Se você colocar KC, por exemplo, está errado, né? A priori não. Mas assim, quando vocês forem fazer uma prova de vestibular, algo do tipo, vocês irão se deparar com a terminologia correta. Nesse caso, tem que ser KPS porque está relacionado com um processo de dissolução, ou seja, dissociação química, né, de um sal, de um composto iônico. Então é KPS-PS, produto de solubilidade. Mas o raciocínio para obter a constante de equilíbrio é o mesmo, né, daquilo que nós já vimos anteriormente. Então ficará da seguinte forma, né, concentração do cátion Na+, elevado a 1, né, que é o coeficiente estequiométrico lá, vezes a concentração do ânion cloreto, né? Lembrando que sempre é vezes. E nós não utilizamos aqui o cloreto de sódio porque ele está na forma sólida. No segundo exemplo, nós temos a seguinte constante de equilíbrio, que nesse caso é uma constante de equilíbrio, ou seja, é obtida a partir do mesmo raciocínio anteriormente dado. No entanto, ele é Ka porque trata-se de um ácido, né? Por isso, Ka. Qual é o ácido? É o HCl, né? Ácido clorídrico. Qual é a constante ácida para o ácido clorídrico, né? É essa daqui, ó, conforme a equação de ionização química demonstrada anteriormente. Em todos os casos, sendo elevado a 1, né, conforme o coeficiente estequiométrico. Professor, todo KPS, Ka, né, vai ter coeficiente estequiométrico 1? Não, né? Nós podemos ter 2 ou 3, por exemplo. Nesses exemplos, no caso, né, todos os coeficientes estequiométricos são 1. Portanto, né, todos os expoentes, obviamente, são 1 também. Vamos lá, então. Mais um exercício. Pensar faz bem, né? Vamos lá. Nós iremos agora, não necessariamente neste exercício, né? Mas nós iremos entrar agora com valores numéricos, porque a constante de equilíbrio, ela é a matematização do equilíbrio químico. Logo, existem valores numéricos. Até o presente momento, nós aprendemos a montar a constante de equilíbrio. Existem constantes de equilíbrio de uma forma, para dissociação iônica, ácido, base, enfim. Nós aprendemos a montá-la. A
partir de agora, vamos trabalhar com valores numéricos, né? Vamos alimentar estas constantes de equilíbrio, né? Vamos resolvê-la, obtendo valores e para cada constante para reações específicas. Iniciando aí o raciocínio, vamos lá. Considere duas reações químicas, né? Uma delas tem valor dK maior do que 1. A outra tem um valor dK menor que 1. Então, duas reações químicas, tem valor de constante de equilíbrio, né? Maior que 1, a outra, o valor é menor que 1. Pergunta: qual dessas reações químicas é mais favorável? Professor, mas o que significa, né, a palavra, nesse caso, né, nesse contexto, o que significa a palavra favorável? Significa o seguinte: qual dessas reações químicas, portanto, tem uma tendência maior em formar produtos, né? Forma produto numa taxa maior. É possível respondermos essa questão apenas com o enunciado acima? É possível. Eu gostaria que vocês chegassem, né, a uma resposta, né, raciocinassem e dessem uma justificativa para essa resposta. E eu vou dar um tempinho para vocês. Vou respondê-la também com vocês aí, né? Vamos discuti-la. Mas eu gostaria que vocês pensassem nessa resposta.
Bom, vamos lá então. Qual dessas reações químicas é mais favorável, né? Bom, primeiramente, vamos aqui pensar o seguinte, né? Nós vimos ali que a constante de equilíbrio, né? Não vou colocar nem C, nem A, nem TS, nada. Vou colocar só o K mesmo. Constante de equilíbrio, ela é uma razão aí. Vamos colocar aqui, né? Concentração do produto pela concentração aí do reagente, né? Ela é uma razão de valores do produto pelo reagente. Então, aqui no numerador nós temos produto, denominador, no denominador, reagente. Então, assim, ó, se ela é maior que 1, significa que a quantidade aí de produto, né, a concentração ou pressão, que seja, enfim, estou falando de concentração, mas poderia ser pressão. Significa que a concentração do produto ela é maior que a do reagente. É uma lógica, né, matemática. Por exemplo, vamos supor que vamos colocar aqui para a concentração de produto 2 e para a concentração de reagente vamos colocar 1, né? 2 dividido por 1, 2. Quer dizer, significa o quê? Que tem mais produto do que reagente. Agora vamos supor que fosse o inverso, né? A concentração de produto fosse 1 e a concentração de reagente fosse 2, né? Daria 0,5, né? Perceberam, né? Então, a concentração do produto menor que a do reagente dá um valor menor, né, do que 1, né? O valor total ali da parte do numerador, se for menor que o valor total da parte do denominador, a parte de baixo, né, a razão, logo a constante de equilíbrio será menor que 1. Se for o inverso, ou seja, o valor, né, da parte do numerador for maior que a do denominador, logo será maior que 1. Ou seja, nesse segundo caso, eu estou dizendo que a concentração de produto, né, ela é maior. Produto é aquilo que é o desejo, né, da pessoa que faz a reação química. Então, se a concentração dele está sendo maior, quer dizer que a reação está sendo mais favorável, né? Portanto, nós podemos concluir que, para uma constante de equilíbrio maior que 1, essa reação ela será mais favorável do que uma outra, onde a constante de equilíbrio é menor que 1, né? Lembrando que não existe valor negativo para constante, né? Sempre será positivo. A diferença é que pode ser um valor muito baixo, né? Bem próximo de zero, por exemplo. Ou seja, uma reação muito pouco favorável. Moral da história, né? Nós podemos aqui deduzir outra questão, né? Quanto maior for o valor da constante, mais favorável é, portanto, uma reação química, né? Nós podemos deduzir isso também. Portanto, se a constante for maior que 1, é uma reação favorável, constante menor que 1, uma reação que não é tão favorável. Perceba, não significa que a reação não ocorra, só que ela não ocorre na taxa, né, que eu e você desejaríamos, né? Bom, agora vamos trabalhar aí, já dei até a resposta aqui, olha só, vamos lá. Vamos trabalhar com valores, né? Vamos lá. Nós temos aqui uma reação química, né? Olha bem, essa reação química é a reação entre N2, que é o gás nitrogênio, mais gás oxigênio, formando aí o NO, que é o monóxido de nitrogênio, né? Então, nós temos aqui uma reação química. Olhe bem, né? Todos os participantes desta reação estão aí no estado físico gasoso, né? E olhe bem, existem valores, né? Até agora nós não tínhamos trabalhado aí com valores. Existem valores da pressão parcial para cada constituinte da reação. No equilíbrio, né? Nós iremos calcular a constante de equilíbrio. Portanto, são valores obtidos no equilíbrio. No equilíbrio, portanto, valem, respectivamente, olhe bem, para o nitrogênio 0,8, para o oxigênio 2 e para o monóxido de nitrogênio 1. A pergunta é, qual é o valor, né, de Kp?
É o mesmo raciocínio, né? Montar a constante de equilíbrio e substituir os valores. Para o N2 é 0,8, para o O2 é 2 e o NO é 1. Qual, portanto, né, será o valor de Kp? Né? Este exercício eu não irei resolver passo a passo com vocês, mas eu vou colocar aqui o valor da resposta. Né? A resposta é 0,625. Eu vou dar uns minutinhos, vocês podem tentar resolver. Depois nós teremos mais um exercício apenas. Iremos encerrar por hoje. Tentem resolver para ver se vocês conseguem chegar nesse valor. É um cálculo simples, né? Basta você montar certinho ali a constante de equilíbrio, conforme aquilo que você já aprendeu até aqui, só substituir os valores. Se alguém tiver alguma dúvida, né, se o resultado não estiver batendo, pode perguntar. Professor, Então, o senhor pode olhar o chat, por favor? posso.
E aí, pessoal, conseguiram? Posso passar aí para o outro exercício? Aqui no final das contas vai ficar, acho que 1 elevado ao quadrado, né? Que é o valor do NO, Ô, professor, ninguém conseguiu fazer, não. dividido por 0,8, que é substituído ali para o N2, vezes substituindo o valor da pressão do oxigênio, que é 2, né? 0,8 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico do N2, e o 2 do oxigênio, né, que é elevado a 1 também, né, que é o coeficiente estequiométrico aqui do oxigênio. Então vamos lá. A Kp, né, porque nesse caso é P de pressão, será igual. Vou fazer bonitinho aqui, né? Colocar entre parênteses, que é o correto, né? Vamos lá. Então, se vocês fossem montar a constante de equilíbrio, ficaria da seguinte forma. O NO na parte de cima, né? Elevado ao quadrado. Na parte do denominador, nós teríamos, portanto, N2 elevado a 1 e a pressão do O2, né, elevado a 1. Nós temos valores para estas pressões. O NO vale 1, portanto 1 elevado ao quadrado. O N2 vale 0,8, portanto 0,8 elevado a 1, vezes a pressão do oxigênio vale 2, portanto 2 elevado a 1. Então, nesse caso, fica tranquilo, né? Fica aí Kp, que é igual 1 elevado ao quadrado é 1, dividido por 0,8 vezes 2. Vai ficar, portanto, 1 dividido por 2 vezes 0,8 é 1,6. 1 dividido por 1,6 vai dar o valor ali da constante. Então, até agora nós estávamos montando, né, apenas. Agora substituímos por valores reais, né, valores que são obtidos aí no laboratório, né. Então, a constante Kp, né, para a formação do monóxido de nitrogênio, a partir do gás nitrogênio e gás oxigênio, vale 0,625. Nesse caso, não tem unidade, né? Quando é concentração, tem. Pressão, não. Para finalizarmos, último exercício de hoje, mesmo raciocínio, né? Vamos lá. Nesse caso agora, é a reação de formação do chamado pentacloreto de fósforo, né? Do PCl5, né? A partir do tricloreto de fósforo mais gás cloro. Então, nós temos uma reação aqui. Tricloreto de fósforo mais gás cloro formando pentacloreto de fósforo. É uma reação que é reversível. Qual é o objetivo aqui? Obtermos a constante de equilíbrio, né? Nesse caso vai ser Kc, porque os valores para cada substância estão na forma de concentração molar, né? Concentração. Então, nós temos aqui, para o PCl5, que é o produto, o valor de 0,04, e para os reagentes, PCl3 0,2 e o Cl2 0,004.
o valor ele será 50. Nesse caso, 50 mol por litro é a unidade. O importante é vocês chegarem num valor numérico, 50. Nós temos que calcular, portanto, aí a constante de equilíbrio, né? Montando a constante e depois já substituindo, né, os valores, nós teremos, portanto, aí 0,04, que é o valor correspondente ao PCl5, que é produto elevado a 1, dividido aí por... Agora vamos para os reagentes. Parte de baixo, sempre a parte correspondente aos reagentes. PCl3 é 0,2 elevado a 1, vezes agora o outro reagente, que é o gás cloro. O valor dele é 0,004. Portanto, vai ficar 0,04 dividido, né, por 0,2 vezes 0,004. Resolvendo essa relação matemática, você irá chegar, portanto, aí no valor, né, ou deverá chegar, portanto, no valor equivalente a 50. Tranquilo, então, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto ainda não, professor. Sucesso, então. Que bom. Pessoal, na próxima aula, nós iremos dar continuidade com os exercícios. Eu irei postar, antes da próxima aula, um trabalho avaliativo para vocês, no valor de 2,5 pontos, e depois nós já iremos aí para a prova, né, do segundo bimestre, valendo 7,5 pontos. O conteúdo, portanto, pessoal, vai até aqui, né? Não irei passar mais nada de novo, nós apenas iremos aí repetir, né, aquilo que foi visto, utilizando outros exemplos, para vocês treinarem, né? Então, o conteúdo da disciplina de Química 2 acabou, né? Agora iremos, portanto, ir para o trabalho avaliativo e para a prova, finalizando já, portanto, a disciplina, né? E eu espero que todos aí possam finalizar com êxito, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no WhatsApp. Estou... No questions.